Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Dil, eu sou advogada e cofundadora da Bicompliance. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a privacidade by design. A Privacy by Design, esse conceito nasceu no GDPR, que é a legislação que a gente tem na Europa em relação à proteção de dados. Então, o que significa a privacidade por design? A privacidade por design é a inclusão de recursos de privacidade de dados ao longo de todo o design do produto, ao longo de todo o design do projeto. Então, é uma forma de metodologia que você aplica ao seu produto ou serviço desde a sua concepção. Ou seja, desde a ideia, desde o começo da elaboração do produto ou serviço, ele já leva em consideração a privacidade. Ou seja, essa é uma metodologia que ajuda a empresa a colocar desde o começo a sua conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é claro que isso vai envolver várias áreas dentro da empresa, mas também vai ajudar a empresa a ser muito mais proativa em relação à privacidade, porque desde o começo, desde a concepção do produto, já é pensado sobre a privacidade. Então, a privacidade ela não é só um requisito legal que você tem que cumprir depois que você já tem um produto ou um serviço. Não, ao contrário, Para que a gente tenha uma privacidade correta em relação à legislação, você precisa movimentar todo o seu time e precisa levar em consideração isso desde a concepção do produto. E isso muda, inclusive, a forma de processo, a forma de inovação da sua empresa. Então, o Privacy by Design, isso tem a ver com a abordagem do usuário. Tem a ver com o que o usuário tem em mente. Então, isso a gente consegue ganhar também uma lealdade maior em relação ao titular de dados, em relação ao cliente. Porque ao longo do desenvolvimento do seu projeto, do seu produto ou serviço, você já contemplou a privacidade, a proteção da privacidade de dados. Então, isso garante uma maior transparência para o seu cliente final. Então, uma das grandes vantagens aí da privacidade da privacidade by design, é a transparência e a lealdade crescente do seu cliente. Isso traz, então, aí 4 grandes benefícios para a empresa, na Privacy by Design. O primeiro grande benefício é que os problemas potenciais em relação a um projeto, eles são identificados em um estágio inicial. Então, se ele é identificado num estágio inicial, o segundo grande benefício é que você consegue solucionar problemas o quanto antes. E o que é bom de solucionar os problemas o quanto antes? É que isso fica mais fácil para a empresa e muito mais barato do que você corrigir depois uma falha ou um risco lá na ponta, quando o seu produto ou serviço já está disponibilizado para o mercado. Bom, em terceiro lugar, então, um dos grandes benefícios é uma maior conscientização sobre a privacidade e a proteção de dados por toda a organização. Então, se a gente tem uma Privacy by Design que envolve todo o seu time desde o começo da elaboração do projeto, do produto ou do serviço, a gente consegue movimentar todo esse time e criar aí uma cultura de proteção de dados dentro da empresa. A gente conscientiza o nosso time inteiro sobre isso. Em quarto lugar, o grande benefício é a mitigação de riscos de multa por descumprimento da lei. E isso porque, se desde o começo a gente já tem a ideia da proteção da privacidade, se desde o começo a gente consegue já colocar a privacidade dentro do nosso produto ou serviço, a gente mitiga qualquer risco aí de multa ou de descumprimento da legislação, porque desde o começo, desde a concepção do meu produto, eu já estou em conformidade com a legislação. Um exemplo prático disso é o Google. Então, o que o Google faz em relação à privacidade by design? Em primeiro lugar, eles treinam constantemente os funcionários. Então, eles já têm uma cultura dentro da empresa de sempre pensar na privacidade. Também o Google tem grupos específicos de Privacy by Design. Então, a cada projeto novo do Google, eles constituem aí um grupo que vai pensar na Privacy by Design, vai acompanhar todo o desenvolvimento desse projeto em relação à privacidade.
Também o Google tem aí 4 pilares da Privacy by Design. São os pilares escolhas, controle, transparência e segurança. A gente pode usar esses pilares com certeza no nosso dia a dia também. Então, o primeiro pilar são as escolhas, o que significa que o Google tem como um pilar conseguir, dar a escolha para o titular de dados em relação a tudo que vai ser feito em relação aos seus dados, em relação à sua privacidade. Então, é a concessão da possibilidade de escolhas ao titular. Em segundo lugar, o Google tem ali o pilar do controle, ou seja, o titular de dados ele consegue controlar os dados que são passados para o Google e o que o Google vai fazer com esses dados. Em terceiro lugar, a gente tem a transparência. Ou seja, no Google isso significa ter uma linguagem acessível em relação ao tratamento de dados. E isso a gente vê que cada vez mais ganha força no mercado. Ou seja, acabaram os textos muito extensos, com bastante juridiquês, acabou isso então, e aí chegou então a era da linguagem acessível, de vídeos, da explicação por desenhos em relação ao que vai ser feito com os dados. Isso garante uma transparência para o titular. E o último pilar é a segurança, ou seja, o Google faz aí amplos investimentos na segurança de dados para diminuir a vulnerabilidade que pode ter em cima do tratamento de dados, do armazenamento de dados que o Google tem. Bom, pessoal, é isso então. Esse foi o nosso podcast sobre privacidade by design. Obrigada e até a próxima.